Seguindo a nossa aula de matemática, oitavo ano, hoje resolvendo a terceira atividade, ou explicando a terceira atividade, onde vocês irão desenvolver a habilidade de efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esses conhecimentos na representação de números em notação científica. E também trabalhar o descritor 18 ainda, que é efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Professor Raimundo Dias, da Escola Municipal Joaquim Dias de Oliveira, de São Miguel do Fidalgo. Primeira questão aí apresentada a vocês é essa que pede para efetuar, né? Efetuar esse número que está em notação científica. Então, como ele está em notação científica, nós vamos trabalhá-lo ou colocá-lo na notação comum, né? Número comum. Então, observe o seguinte. Vamos fazer isso de maneira direta, mas eu vou explicar aqui como é através de um rascunho, né? De um rascunho. Se eu tenho assim, 2,43 vezes 10 elevado a 4 é igual a... significa dizer que isso vai ser 2,43 vezes o 1. Esse zero eu vou repeti-lo 4 vezes, né? 1 vezes 10.000. Que é a mesma coisa de pegar 2,43 vezes 1, ou 243 vezes 1 é 243, aí eu adiciono essa quantidade de zeros que tem aqui, que são 4 zeros à direita. Observe que eu estou colocando à direita. E aí observe que eu tenho duas casas após a vírgula, então eu tiro dois zeros aqui, ó, duas casas após a vírgula. Então ficará esse número aqui, ó, 2,4300. Essa é o procedimento adequado. A gente precisa fazer tudo isso? Acredito que não é necessário. Eu preciso apenas compreender um detalhe. Eu tenho 2,43 vezes 10 a 4. E aqui eu tenho que olhar nesse número o que é a unidade, né? A unidade, ela fica à esquerda da vírgula, ou seja, a vírgula fica à direita da unidade. Então, esse número aqui é a unidade, o 2, né? O 2. E a potência aqui é positiva. Então, se é positiva, significa dizer que eu vou colocar zeros à direita desse número. 2, 4, 3. Aí, quantas casas a vírgula vai se deslocar para a direita? 4 casas. Observe que eu já tenho quantas? 2. Então, só preciso acrescentar mais quantas? Mais 2. A vírgula estava entre o 2 e o 4. Ó. Nossa. A vírgula estava entre o 2 e o 4, ela veio 1, 2, 3, 4. Ela veio para aqui, ó. Ela se deslocou para esse ponto aqui, que ficou 24.300, que esse é o resultado que encontramos aqui, né? Encontramos aqui, aliás, 24.300, né? A vírgula se deslocou duas casas, eu tirei dois zeros, então vai ser 24.300. Novamente aqui, ó, eu tenho esse número utilizando rascunho só para efeito de explicação, né? Mas não é necessário fazer esse procedimento todo, mas 0,257 vezes... Eu tenho 10 a 3. 10 na 3 significa dizer que é o 1, e esse zero eu vou repeti-lo 3 vezes, né? 3 vezes. Novamente, notem esse detalhe, eu vou acrescentar vírgulas, né, para esse lado. Então, é como se eu colocasse esse número aqui, 00257, e acrescento mais quantos zeros? Mais 3 zeros. Agora vamos observar o número aqui, ó. Quantas casas ele tem após a vírgula? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu vou tirar 4 casas. 1, 2, 3, 4. 4. Significa dizer que a vírgula vai ficar entre o 5 e o 7. Ou seja, vai ser 25,7. Esse é o resultado. Para não fazer tudo isso, o que eu preciso fazer? Só coloco o número aqui, ó. Tem 3 casas, observe aqui, ó. São 3 casas, significa dizer que a vírgula se deslocará para a direita, para a direita. Então, vem quantas casas? 3. Então, por que é 3 para a direita? Porque
o expoente aqui é positivo. Então, eu venho 1, 2, 3, ó, fica entre o 5 e o 7. Então, vai ficar 25,7. Apenas isso daí. Isso confirmou justamente o procedimento feito aqui. Uma outra coisa, eu tenho esse 0,56, né, dividido vezes 10 a menos 3, né? Então, fazendo rascunho, só para efeito de explicação, eu tenho 0,56 vezes 10 a menos 3. Eu posso colocá-lo dessa maneira, 0,56 vezes 10 a menos 3, como é negativo, é 1000 ao contrário, né? 1000 ao contrário. Vai ficar assim, 0,001. Então, se eu multiplicar esse número por 1000, ó, eu vou colocar os zeros à esquerda do número. Eu vou pegar 56 vezes 1 é 56, né? E acrescento esses 3 zeros com mais esse zero. 3 com mais 1, 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1 zero, 2, 3, 4. São 4 zeros. Quantas casas tem após a vírgula aqui, ó? 2 com mais 3 dá 5, né? Então, vai ficar 5 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar aqui, ó, 5 casas após a vírgula. Então, esse é o resultado final desse procedimento. Então, vamos observar agora, analisando o número aqui, ó. Eu tenho 0,56, né? E acrescento alguns zeros aqui, ó. Agora, observe que a vírgula estava entre o 0 e o 5, né? E eu vou deslocar quantas casas? Mais 3, né? Para a esquerda, né? Porque aqui é negativo, expoente negativo. Então, estava entre o 0 e o 6, entre o 0 e o 5. Aí vem 1, 2, 3. Ó, vai ficar aqui nesse ponto, né? Esse monte de zero aqui não me importa. Então, vai ficar 0,00056. Ou seja, fica 3 zeros, o 5 e o 6, né? Semelhante ao que está aqui, ó. Então, vai ficar esse valor aí. Novamente aqui eu tenho 7.400, colocar a palavra rascunho aqui, rascunho. Eu tenho 7.408 vezes 10 na menos 2. Aqui, tornando essa potência um número, né? Então, vai ficar um número decimal, vai ficar 7.408 vezes... Aqui é 100, né? Ó, porque são 2 zeros, então é 100 ao contrário. 100 ao contrário. Então, multiplicando esse número, observe que o zero está à esquerda. Então, eu vou colocar à esquerda desse número. Eu vou pegar 7.408, colocar mais 2 zeros, que eu esqueci de colocar, né? Mais 2 zeros. Vai ficar assim, porque fica à esquerda. Quantas casas tem após a vírgula? 2, né? Então, significa dizer que vai ficar aqui, ó. Então, eu tenho 74,08. Porque esse número vezes 1 é ele mesmo, né? Aí tem 2 casas após a vírgula, fica assim, ó. Então, a vírgula fica entre o 4 e o 0. Agora, vamos fazer diretamente aqui, porque aqui é menos, né? Fazer diretamente. Eu tenho 7.408. Observe um detalhe. Em 7.408 vezes 10 a menos 2, né? Quem que é a unidade nesse número? Esse número é um número inteiro, é diferente desse. Quem que era a unidade nesse? A primeira casa é à esquerda da vírgula, ou seja, a vírgula fica à direita da unidade. Então, significa dizer que aqui é a unidade, ó, e a vírgula está à direita da unidade. À direita, sempre à direita da unidade. E ele vai deslocar quantas casas? 2. Para onde? Para a esquerda. Então, vem 1, 2. A vírgula se deslocará para aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 74,08, né? A vírgula estaria aqui em 1, 2. Então, fica 74,08. Então, aqui, ó, 74,08. Essa é a definição, né? Agora, vamos lá para a segunda questão. Eu tenho esse número aqui, né? Que é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,0000007. Né? Então, eu tenho 0,0000007.
São 6 zeros após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o 7. Vezes. Aqui eu tenho quantos zeros após a vírgula? Vezes 0, vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o 3, né? Então aqui, primeira coisa que eu vou colocar é esse número em notação científica. Em notação científica, o número, ele tem que ser maior do que 1, né? Então a vírgula vai deslocar daqui, vai maior que 1 e menor que 10. Então a vírgula fica à direita do 7, que o 7 vai ser a unidade. Então, se é à direita, 7 é menor que 10, é maior que 1 e menor que 10, né? Maior ou igual a 1, menor que 10. Então, vai ficar assim, ó, 7 vezes, porque a vírgula está aqui. Imagine que a vírgula se deslocou daqui e veio até aqui, ó. Ela se deslocou quantas casas? 1, 2. Eu coloco a ponta da caneta entre os dois zeros, ó, entre os dois algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 vezes 10 a menos 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Após o 7 aqui, 7. Então, vai ser 7 vezes 10 a menos 7, né? Porque assim é negativo. Quando é um número menor do que um inteiro, é negativo. Aí, vezes... Aí eu coloco 3 vezes 10. Quantas... A vírgula vai vir para... Após o 3 aqui, ó. Ou seja, a vírgula fica à direita da unidade. Então, quantas casas vem? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, menos 9. Vai ficar mais ou menos assim. Aí eu vou pegar o 7 vezes 3, né? E o 10 na menos 7 vezes 10 na menos 9. Ou seja, esse com esse, ó, e esse aqui com esse, né? Potência com potência. Então, 3 vezes 7 dá 21, vezes 10. Aqui, menos 9 com menos 7, ó, eu conservo, como aqui é produto, eu conservo e somo, né? Eu vou somar. Então, menos 7 com menos 9 vai dar menos 16. Agora, observe, vocês entenderam por quê, né? Ou seja, eu tenho assim, 10 a menos 7 vezes 10 na menos 9 vai ser igual a 10 na menos 7 mais menos 9. Por que que é mais? Mais porque que é vezes. Então, significa dizer que vai ficar 10 menos 7, aí mais por menos dá menos 9. Mesmo sinal, conserva o sinal, né? E soma. 7 com 9 dá 16. Ó. 10 na menos 16. Esse é uma condição. Aí aqui eu tenho 2,1. 21, aliás. 21, como é um número maior do que 10, para torná-la notação científica, aqui é a unidade. A unidade, a vírgula está à direita da unidade. Agora eu vou tornar a unidade sendo 2, porque vai ficar assim, 2,1. A unidade sai daqui, vem uma casa, então significa dizer que ela está se deslocando para a esquerda. Se desloca para a esquerda, significa dizer que é 1 positivo, 10 elevado a 1. Então, aqui vai ficar 2,1, né? Vezes 10 elevado a 1, vezes 10 a menos 16. Agora, observem que aqui é 1 positivo e aqui é 16 negativo. Eu vou diminuir conservando o sinal do maior. Então, 16, ó, vai ser 10 menos 16, tira 1, fica 15. 10 a menos 15. Que aqui será a letra B, né? Letra B, aí em relação a essa questão. Aí nós iremos agora para a terceira questão. Na terceira questão, nós iremos utilizar a conversão de valores aí, né? Unidades de medidas, então. Ele quer, no primeiro, transformar 1 milímetro em metro. Essas transformações de unidade de medida, tem uma tabelinha aqui que vocês precisam aprender, né? Eu vou transformar 1 milímetro em metro. Milímetro, para me transformar para metro, de milímetro, aqui eu tenho o metro, né? Aqui eu tenho os múltiplos do metro, que são valores maiores que o metro, né?
E aqui eu tenho submúltiplos do metro, são unidades menores do que o metro. Então, para mim transformar do menor até chegar no maior, ou seja, da direita para a esquerda, eu vou multiplicando por menos 1. Daqui para aqui é menos 1, porque aqui são medidas de comprimento ou de altura, né? Significa isso aqui que está elevado a 1 cada coisa. Então, milímetro, daqui para aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, de milímetro até chegar em metro, eu andei quantas casas? Daqui para aqui, ó. 1, 2, 3. Então, se é 3, é 10 na menos 3, né? Então, se é 10 a menos 3, eu vou pegar aqui, ó, 1 milímetro, né? 1 milímetro vezes 10 na menos quem, ó? 3. Agora eu transformei para quem, ó? Para metro. Pode ficar assim ou pode ser assim, né? Só 10 a menos 3 metros. Tanto faz. Se quiser deixar assim é mais interessante porque tem um aqui, né? Se fosse outro número, eu teria que deixar. Eu só ele pode não aparecer se for um, mas se for 2, 3 ou qualquer outro número tem que aparecer aqui, né? Então você pode deixar dessa maneira mesmo, né? Não dessa maneira. Deixem dessa maneira aí. Agora eu tenho 1000 quilômetros em metros. Então observe o seguinte, ó. 1000 quilômetros, vamos fazer como ele quer que você converta em potência de 10, 1000 é a mesma coisa de 1 vezes 10, aqui tem quantos zeros? Ó? 3 zeros, né? 10 elevado a 3, né? Isso aqui é quilômetro. Eu vou transformar esse quilômetro em quem? Ó? Em metro. Então vamos observar a tabelinha novamente, ó. De quilômetro para transformar para metro. Agora é positivo. Do maior até chegar no menor é positivo. Agora do menor para o maior é negativo. Então quantas casas? Ó? 1, 2, 3, né? Então de quilômetro até chegar aqui em metro vai ser 10 elevado a quem? Ó? A 3. Então significa dizer que eu vou pegar 1 vezes 10 elevado a 3, que é esse aqui, né? Que está em quilômetro, agora eu vou transformar em quilômetro para quem? Para metro. Para me transformar, eu multiplico por 10 elevado a quem? A 3. Agora ficou em quem? Metro. E aí eu somo. 10 a 3 com 10 a 3 vai ficar 1 vezes 10 elevado a quem? Ó? A 6. Pode ficar assim, né? Metro, tem que colocar a unidade, que é metro, né? Metro. Pode ficar assim ou pode ficar só 10 elevado a 6 mesmo, se quiserem colocar, né? Agora, eu tenho uma outra condição aqui, que de fato é do grama para o quilograma. Aí são unidades de medidas de massa. Então, observem de novo. Eu vou transformar 10 Cg, né, centigrama, em quilograma. 10 centigrama, né, para quilograma. 10 centigrama é a mesma coisa de 10 elevado a quem, ó? A 1, né? Botar assim, 10 elevado a 1. Quando não tem nada, aqui tem 1 aqui, ó. 10 centigrama vezes, eu vou transformar de centigrama para quilograma. De centigrama para quem, ó? Quilograma. Então, eu vou colocar a unidade aqui. Prestem atenção num detalhe, ó. De centigrama para quilograma é do menor para o maior, né? Ó. Do menor para o maior eu vou diminuir. Eu vou pegar aqui de centigrama até chegar em quem, ó? Em quilograma. Vamos ver quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 10 na menos 5. 10 na menos 5, porque é negativo, é do menor para o maior. Então eu vou multiplicar isso aqui por 10 na menos 5. E aqui vai ser igual a 10. Aqui eu tenho 5 negativo e 1 positivo. Então eu conservo o sinal do maior e diminuo. 5 tiro 1 fica quem? 4. Isso que quilograma. Transformei de centigrama para quilograma. Agora vamos observar de novo 1 tonelada em quilo. Observe que 1 tonelada é 1000 quilogramas, né? Ó, que é a mesma coisa de 1 tonelada vale 10 elevado, tem quantos zeros aqui, ó? 3, né? 10 elevado a 3 quilos. Agora, se eu tenho 1 quilo, seria
esse 10 elevado a menos 3 toneladas, ou seja, 1 quilo é 10 a menos 3 toneladas, né? E 1 tonelada é 10 elevado a 3 quilos. É o inverso, né? Do menor para o maior é esse 3 negativo. Do maior para o menor é o 3 positivo. É assim que se resolve, né? Só que aqui eu quero de tonelada para quilo. Então, de tonelada para quilo é 10 a 3. Então, se eu tenho 10 toneladas, né? 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 3, né? 10 elevado a 3, ó. 10 elevado a 3, eu vou ter 10 elevado a 4 quilogramas, né? 10 elevado a 4 quilogramas. Esse vai ser o valor aí em toneladas. Agora, que eu tenho centímetros quadrados para metro quadrado. Aqui é a unidade de medida diária. É uma diferença aí, porque agora é unidade de medida diária. Quando é quadrado, unidade de medida diária. Então, que você observe, ó, que quando é medida diária, quando é quadrado, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, de uma casa para outra é 10 elevado a 2, ó, porque aqui, como é quadrado, são dois zeros, né? 10 elevado a 2. Se for do maior para o menor, cada uma vai ser 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se for do menor para o maior, vai ser menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12. Então, observe que aqui nessa ele tem 100 centímetros quadrado. E esse centímetro quadrado é para transformar para quem? Para metro quadrado. 100 centímetros é a mesma coisa de 10 elevado a 2 centímetros, né? 100, né? Tem dois zeros, 10 elevado a 2 centímetros. Eu vou transformar esse 10 elevado a 2 centímetros em metro, né? 10 elevado a 2 centímetros em metro quadrado. Centímetro quadrado em metro quadrado. Então, vamos observar aqui na tabela. Eu vou transformar de centímetro para quem, ó? Para metro. Então, daqui para aqui é 2, ó. 2 com mais 2, 4. Então, é 10 na menos 4. 10 na menos 4. Então, eu vou utilizar aqui vezes 10 na menos 4. Aqui agora é metro quadrado. E aí eu vou diminuir, ó. Do 4, o 4 é maior em módulo, né? Então eu vou... E aqui é positivo, aqui é negativo. Então, conservo o sinal do maior e diminui. 4 tira 2, fica 2, né? 2, nesse caso, metro quadrado. Esse é o valor, né? E aqui, por último, eu tenho centímetro cúbico para milímetro cúbico. Aqui é unidade de medida de volume, né? Ó, aqui é volume. Então, quando é cúbico, é volume. Então, nós vamos ter aqui, ó, de volume, como aqui é 3, então de um para o outro vou contar 3 zeros, né? O expoente 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, né? Ó. Se for do maior para o menor. Do menor para o maior vai ser menos 3. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15, menos 18, né? Só que aí eu vou transformar esse 10 centímetros, que é 10 elevado a 1, né? 10 centímetros cúbicos em milímetro cúbico. Então, de centímetro para milímetro, ó, é do maior para o menor. Então, vai ser 10 elevado a quem? Ó? 3, né? 10 elevado a 3, que é do maior para o menor. Então, eu vou multiplicar 10 elevado a 3. Então, nesse caso, vai ser 10 elevado a 1 com mais 3 dá 4. Nesse caso, milímetro cúbico, milímetro cúbico. Então, resolvemos a terceira, agora nós iremos para resolver a quarta questão. Ele diz o seguinte: Renan resolveu a expressão que está no quadro abaixo. Isso é do descritor 18, onde nós vamos envolver potências, né, e radicais. Então, nesse caso, eu tenho menos 2 elevado a 5. Quando eu tenho assim, ó, fazer aqui no rascunho, menos 2 elevado a 5, é a mesma coisa de você dizer o seguinte, menos, esse menos não se refere ao número, esse número é um número positivo, é 2 elevado a 5, é mais ou menos assim, ó. Então, aqui vai ficar menos 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como aqui o 5 é ímpar, não vai alterar nada, mas se fosse par, alteraria, né? Se você fosse resolver direto. Então, eu estou fazendo assim que é para você entender melhor. Então, aqui vai ficar menos
2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 dá 32, né? 32. E aqui vai ficar menos 32, né? Menos 32. Então, aqui eu tenho assim, ó, esse número vai ser menos 32, né? Mas aí eu vou colocar entre parênteses, porque eu tenho menos 5 elevado ao quadrado agora. Menos 5 elevado ao quadrado. Aí esse sinal pertence ao número porque está entre parênteses. Então vai ser menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5 é 25, né? Menos por menos dá mais. Aqui vai ficar mais 25, né? Que vai ser igual. E aqui eu vou tirar do parêntese agora. Menos 32, então mais por mais dá mais, 25, né? Que vai ser igual. E aqui, sinais diferentes, conservo o sinal do que tem maior módulo, que é o 32, eu vou diminuir, né? Porque tem sinais diferentes. Eu vou pegar 32 e tirar 25. Do 2 dá para tirar 5? Não. Toma emprestado aqui uma dezena de 30, né? Que fica 10 dezenas com mais 2 dá 12. 12 menos 5 dá 7. E aqui vai dar 2. Então aqui vai ficar menos 7. Esse é o resultado da letra, que vai ser a letra A. No descritor, na quinta questão, novamente nós temos um outro descritor aí, né? Que é o mesmo descritor, que é 18. Então, nós vamos resolver a questão que eu tenho. M vai ser igual a menos 20 mais 2 vezes. Por que eu não posso somar o 20 com 2? Porque esse 2 aqui, ó, tem um produto aqui. Então, primeiro eu tenho que resolver a potência, depois o produto, depois é que eu somo, né? Essa é a regra básica de expressões numéricas. Aí eu tenho 8 ao quadrado, então vou utilizar aqui um rascunho, né? Rascunho, onde eu tenho menos 8 elevado ao quadrado. Significa dizer que vai ser esse menos 8, o produto dele quantas vezes? 2 vezes. Vai ser menos 8 vezes menos 8. 8 vezes 8 é 64, né? Menos por menos dá mais. Ou seja, toda vez que o expoente aqui for par, for 1, 2, 4, 6, 8, o resultado sempre vai ser positivo, independente de ser negativo ou positivo. Então aqui eu tenho 64 positivo, né? Então aqui eu tenho M vai ser igual a menos 20, mais por mais dá mais, né? 64 duas vezes 4 dá 8, 2 vezes 6 dá 12, dá 128. Aí 128, sinais diferentes, conserva o sinal do que tem maior módulo, então 128 é maior, então conserva o sinal dele, né? Maior em módulo. Então 128 tira 20, fica 108 positivo. Então M vai ser 108 sem o sinal, né? Quando ele é positivo, tanto faz aparecer o sinal como não, é a mesma coisa. Então nesse caso eu tenho a letra B. Termino por aqui, né? Bom estudo!